Boa noite a todos, boa noite, a paz de Cristo com todos, irmãos. Nessa noite a gente vai falar a respeito de libertação, tá? E vamos entender, antes de eu citar o versículo principal, né, nosso texto, a gente vai entender um pouco, tentar entender um pouco esse contexto de como se deu, né, essa tarefa árdua, difícil que Isaías recebeu, que foi ensinar o povo de Deus, o povo de Israel, um povo que não queria aprender, um coração duro. Então vamos abrir nossas Bíblias, inicialmente em Isaías 6, de 9 a 10. Amém? Diz assim: Dize, pois, ele, vai, e dize a este povo: ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja sarado. Amém, irmãos? Então a gente percebe que a missão que Isaías tinha era de profetizar, de alertar o povo. Um povo que estava com o coração endurecido, que ouvia, mas não escutava, né? Escutava, mas não ouvia, certo? Não dava muita atenção na palavra de Deus, tá? E aí, a gente vai passar lá para Isaías 10:6. Vamos ver em Isaías 10:6. Que diz assim: Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo do meu furor. Lhe dou ordem para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para pisar aos pés com a lama das ruas. Irmãos, na verdade, essa nação ímpia era o reino de Assíria, ou seja, Deus, ele trouxe o juízo para Israel através do reino de Assíria, tá? Ou seja, o povo de Israel ia sofrer essa consequência da incredulidade para com Deus, por não estar ouvindo o profeta, tá certo? E na sequência, em Isaías 10, de 20 a 21, a gente já verifica as promessas futuras ao povo de Israel, tá? E inclusive ele cita dos restantes de Israel. Vamos lá. Isaías 10, 20 e 21. Que diz assim: E acontecerá naquele dia que o resto de Israel, veja bem, o resto de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Continuando. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Ou seja, então de todo o povo sobrou aqueles, né, que iam dar ouvidos, que iam retornar, que iam dar atenção a Deus, que iam amolecer o coração, tá certo? Mas o interessante é que Isaías passou cerca de 50 anos, tá?
ensinando a palavra de Deus para esse povo de coração duro. Porém, seu temor e fidelidade para com Deus eram maior que esse desafio. Então imagine bem que Isaías passou mais de 50 anos. Foram vários reis a qual ele enfrentou. Tá certo? E sobreveio esse juízo em cima do povo de Israel. Tá? Mas o que chamou a atenção na leitura foi esse capítulo aqui, irmãos. Tá? Isaías 10, 27, que é o capítulo principal. Que daí que eu fiz a análise, o estudo, né? Que diz assim: e naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Amém, irmãos? Então você verifica que o povo de Israel, ele estava passando por uma incredulidade. Então veio todas essas provações para com o povo, tá? Esse juízo que Deus trouxe para com o povo, tá certo? E a gente percebe aqui que nesse versículo, né, que toda a carga vai ser tirada do ombro do povo, tá certo? Mas interessante que é usado uma linguagem na qual estava familiarizada com a sociedade. O que vem a ser jugo? Não é de julgar, né? Jugo, eu vou ler aqui a definição, ok? Tá aqui. Jugo, peça que unia bois que andassem na mesma passada. Colocado no pescoço, permite que o dominador, né, controlasse os animais, carregando peso, o arado. Ó. Isso dá uma ideia de escravidão, tá certo? Então você vai ver na tela mais ou menos a figura tá aqui, irmãos. Você percebe que jugo é esse pedaço de madeira que une esses dois, que prende, né, esses dois animais aí, tá certo? E na qual o dominador, que é quem vem a conduzir esses animais, ele coloca pesos para eles carregarem, né? Eles eram utilizados na lavoura também, na agricultura, tá? Para arar o campo, ou seja, eram tidos como escravos. E essa comparação, voltando lá a Isaías 10, 27, e essa comparação que é feita pelo profeta, né? Deus utiliza o profeta, né? Você percebe que esse jugo será quebrado por causa da gordura. Essa gordura nada mais é do que o quê? A unção, tá certo? Então, a gente percebe que o povo estava sendo escravizado, o povo estava se deixando escravizar, tá? Se deixando escravizar no momento em que não estava seguindo a Deus, tá certo? E aí, através desse versículo, Isaías 10, 27, é feito, né, uma promessa ao povo de Deus, tá certo? Essa gordura que ele utiliza aí é o que? É unção. A unção em hebraica é shemen, tá? Que significa gordura ou óleo, tá? Então, eu já dei a definição de jugo. E a gordura e a unção é o quê? A unção em hebraico é shemen, né? Que significa gordura, óleo.
Isso é no sentido literal, tá? Contudo, na minha versão, ele diz que, na minha versão, eu vou ler aqui, 10:27, diz assim, vou ler na minha versão: e acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção, ou seja, unção, a gordura, despedaçado, quebrado, tá certo? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também, que além do jugo existia uma carga, ou seja, não era só aquele artefato que prende os animais, que escraviza, que prende ali, mas sim o peso que há de eles carregarem através do seu dominador, tá? Da pessoa que vai conduzir aqueles animais. Então, a unção, tá? Literalmente falando, o sentido dela é gordura e óleo, tá certo? Mas na Bíblia, ela é amplamente divulgada, vários versículos citam a unção, tá certo? A unção na Bíblia, ela visa consagrar objetos e pessoas para o culto a Deus. Vamos lá em Êxodo 29:36, tá? Êxodo 29:36, que diz assim: também cada dia oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo pecado. E purificarás, veja bem, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Tá certo? Ungirás para santificá-lo. A gente tem que lembrar, quando fala em unção, da unção do rei Davi, tá certo? Coloca lá 1 Samuel 16:13, tá? 1 Samuel 16:13, que diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite, a gordura no caso aí é o azeite, tá? E ungiu no meio de seus irmãos. Ungiu quem? Davi. E daquele dia em diante, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos ler novamente aqui. Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel foi embora para Ramá. Então, você percebe que a unção, ele capacita, coisas e pessoas para culto a Deus, purifica, além do Davi, foi ungido Saul antes de Davi, profetas, e no Novo Testamento, tem vários sentidos para unção. Vamos ver um sentido da cura. Está lá em Marcos 6,16. Marcos 6,16. Que diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então você percebe que os enfermos eram ungidos com óleo. Então a unção, ela vinha para trazer a cura. Nesse caso, a cura física, tá certo? Mas ela não é só para cura física, pelo contrário, A gente vai ver mais adiante que
Todos nós recebemos essa unção, ok? Também tem a recomendação que está em Tiago 5,14. Tá? 5,14, que diz assim: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Mais uma vez, a unção utilizada como um instrumento de cura, tá, dos enfermos, ok? A gente tem também o sentido de honra, tá? Tem o episódio daquela mulher que chorou aos pés do Senhor, beijou os pés do Senhor, derramou perfume, ungiu os pés do Senhor com perfume, limpou com seu cabelo. Isso está lá em Lucas 7,38. Vamos ler aqui. Estando por detrás aos seus pés, isso é a mulher, tá? Chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-os com o bálsamo. O bálsamo era um perfume muito valioso, né, na época, tá certo? Vamos ver também lá em Atos 10:38, que diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a unção que Jesus recebeu, né, foi a unção do Espírito Santo, ali no batismo, né? A unção com o Espírito Santo, na qual Deus saiu divulgando a palavra e fazendo maravilhas, curando pessoas, curando fisicamente, espiritualmente, né? Em 2 Coríntios 1, de 21 a 22, a noção de unção, ela incorpora todos esses significados, né? Curando, não só fisicamente, mas os nossos pecados, pela morte de Jesus Cristo na cruz, de acordo? Tá certo? Então vamos ler aqui, 2 Coríntios 1, de 21 a 22, que diz assim: mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Tá certo? Vamos ver também em 1 Pedro 2,24. Tá certo? Seguindo aqui, temos aqui 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, a verdadeira unção que a gente recebeu, foi a morte de Cristo Jesus na cruz por nós, na qual ele nos ungiu, ele nos livrou do pecado. Tá certo? A gente percebe como Deus olha seus filhos, né? Coloca sobre nós o óleo sagrado, nos unge, um óleo de honra, né? Somos especiais, tão amados por Ele. E Ele tem uma expectativa para nós, tá?
que é a mesma expectativa que Isaías teve, que é de divulgar a palavra. Divulgar a palavra através de voz e pela sua vivência, pela sua vida, tá certo? E vai da gente aceitar essa unção, tá? Dar valor a essa unção, que foi nos dada através da morte de Jesus Cristo, tá certo? Então, o que que acontece? As pessoas não dão importância para isso. As pessoas, elas não percebem o significado maior dessa unção. O que poder que a gente tem diante de Deus, diante do mundo, tá? Tomando para si essa unção que foi nos dada por Deus, tá certo? Você percebe que o povo de Israel, naquela época da profecia de Isaías, ele teve essa unção, tá? E aí perdeu o descrédito, ele deu um descrédito, na verdade, eles endureceram o coração, eles não deram importância, foi esmorecendo a sua adoração, seu culto para com o Senhor, para com Deus, né? Então a gente percebe que eles passaram por uma provação. E o que sobrou, né, os restantes, que é falado no versículo, eles se voltaram, eles viram a verdadeira proteção, o verdadeiro amor, o verdadeiro acolhimento nas horas difíceis, que vem de quem? Vem de Deus. Não vem de alianças políticas, de contatos políticos, não vem do homem, mas sim de Deus. E, atualmente, a gente está passando por um momento assim difícil em nossas vidas. O mundo todo passa por esse momento de pandemia. Estados fechados, municípios fechados, né? A vacina que vai e não vai, vem e não vem, enfim. Mas a quem a gente tem que recorrer? Quem nessas horas é que vem por nós? Só tem um, é Deus, não tem outro, tá? Mas estando com Ele, a gente tem paz. Estando com Ele, a gente tem tranquilidade. Cai 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, não vão ser atingidos, diz a Bíblia. Então, irmãos, a gente percebe que a gente deixa escapar na mão essa unção, né? Deixa escapar na mão o que a gente recebeu como herança de Deus, tá? Não se fazendo o verdadeiro culto, não tendo a verdadeira intimidade para com Ele, não orando, não vigiando, né? Até parece que a gente está no mundo por estar, não tem nenhum propósito, não tem nenhum significado maior. Nascemos, crescemos, trabalhamos até morrer e pronto. Será que é só isso? Será que nossa missão aqui é passar por esse ciclo? Não, né, irmãos? Não, a situação é bem mais profunda. Então, observamos a nossa situação hoje em dia, aqui neste mundo. O que está acontecendo aqui? Há 2 anos atrás, ninguém imaginava isso. Tá? Ninguém imaginava passar pela situação que a gente passou. Tá certo? Apesar de ter acontecido outras pandemias no mundo há tempos atrás, mas é essa que a gente está vivendo, né? É essa que o mundo
com toda a sua tecnologia, toda a sua estrutura de informática, mas mesmo assim a gente fica a gente fica sem saber, de certa forma, o que fazer, tá? Porém, tendo a unção, tendo essa intimidade com Deus, né, buscando, a gente não vai se afligir, tá certo? A gente não vai chegar ao extremo de aflição. A gente vai ter problemas. Ninguém vai deixar de ter problemas aqui nesse mundo. Mas com Deus, com Cristo, a gente vai ter, mesmo tendo os problemas do dia a dia, a gente vai ter paz de espírito. A gente vai ter tranquilidade. A gente vai ter direcionamento na vida. Tá? Então, irmãos e irmãs, qual é o seu jugo? O que está lhe escravizando? O que lhe escraviza nesse mundo? O que está tirando a sua paz na vida? O que está fazendo com que você perca a sua tranquilidade? É a pandemia? É a economia? É a política? É o vizinho? É o cachorro do vizinho? É o que, irmãos? É o egoísmo? É a luxúria? A avareza? O que? O que é seu jugo? Vamos nos perguntar e fazer essa reflexão. Porque já sabemos como arrebentar, como quebrar, como dilacerar, como tirar esse jugo da nossa costa. Esse peso, esse fardo pesado. Já temos como fazer isso, que é através da unção de Deus. Já temos essa unção. Mas a cada dia a gente tem que tomar posse disso daí. Não deixar ela escapar nas nossas mãos. Tá certo? Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, tá certo? E vamos encerrar a palavra com essa reflexão. Qual é o nosso jugo? O que ainda traz? Qual é a barreira que faz com que a gente não tenha essa paz de espírito, que a gente não tenha esse relacionamento com Deus? E essa paz de espírito, independente de problemas, você ter seriedade para enfrentá-los, você ter seriedade para resolver a situação. Porque quando foge do nosso domínio, tem alguém que faz por nós. E você já sabe quem é. É Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado e boa noite a todos.